Nesse vídeo eu vou trazer para você 5 ações que a gente quer comprar e nunca vender. É aquela história de você ir pro caixão com essas ações. Vem comigo. Olha, eu sei que é difícil a afirmação comprar e nunca vender. Porque quando a gente compra uma ação, geralmente a gente nunca quer vender. É igual casamento. A gente casa pensando que é para sempre, mas pode ser que não. Então aqui é a questão de intenção. Olha, a minha intenção com essas ações é comprar e só comprar. Eventualmente, eu posso ter o azar de alguma delas ali, no meio do caminho, piorar excessivamente, perder os fundamentos. Isso pode acontecer. Mas por que eu tô falando que eu quero casar com essas ações? Olhando pro seu histórico. Sabe aquele histórico foda de resultados, distribuições? Ah, Luan, só tá olhando pro passado. Meu amigo, a única coisa que a gente tem é o passado. O futuro não existe. Nós, seres humanos, tomamos decisões tentando prever o futuro, seja um futuro mais próximo ou um futuro mais remoto, tudo com base no histórico. Sabe aquela história de estudar história para não repetir os erros do passado? É tentar prever o futuro a partir do histórico. A gente não tem outra ferramenta. O que a gente tem é análise de dados, machine learning, mas para você tomar decisões ali prevendo situações de curtíssimo prazo. Agora, prever, a gente tenta prever como ser humano, a gente quer prever, mas é com base no histórico. E aí, o histórico dessas empresas aqui é um histórico muito bom. Por isso que eu só quero comprar. É tão bom que quem vendeu provavelmente se arrependeu. E detalhe, todas essas ações aqui eu tenho na minha carteira. E você tem que acompanhar sendo membro do canal. Porque lá eu publico vídeos exclusivos de análise de resultados das empresas e análise da minha carteira. E a gente vai começar a lista aqui da mais cara para a mais barata. Começando aqui com a quinta ação da lista, a VEG. Não poderia faltar a VEGzinha. Por quê? Que euforia é essa com a VEG? Bom, vamos pegar aqui o histórico de resultados, pegar o máximo que a gente tem disponível aqui no Investidor 10. Olha só que interessante. A VEG, em 2009, ela reportava um lucro líquido uns 300 milhões, tá? Em 2025, esse lucro quase bateu 7 bilhões. Deve bater 7 bilhões em 2026. Então imagina só, a gente está falando de 16 anos, um lucro que era 300 foi para 7 bilhões. Sabe quanto que o lucro multiplicou aqui? 2.200%. E se a gente pegar a cotação aqui no Google, o retorno foi de quanto? 2.500%. Caramba, Luan, não pode ser só coincidência esse retorno ser tão aproximado do aumento do lucro líquido. Não é coincidência. É o famoso cotação segue o lucro. Tá, Luan, entendi. Entendi isso aí. Mas me diz uma coisa. Se já cresceu tanto, quer dizer que não vai crescer mais? Não necessariamente. Esse seu raciocínio pode estar correto com algumas empresas. Existem empresas que de fato não vão mais crescer tanto, muito, mas muito provavelmente. Por exemplo, Ambev. Mas existem empresas, como é o caso da VEG, que a gente não sabe. A gente não sabe se ela não pode mais crescer nesse patamar. Porque é uma empresa global. Ela não está limitada ao Brasil ou uma região geográfica limitada. Ela tem mercado. Ah, mas o último resultado trimestral não foi muito bom. Foi um crescimento muito fraco. Foi. Mas também não pode pegar um ano, um trimestre e tentar, né, esticar isso para sempre. Só o tempo vai dizer. Mas eu posso te garantir uma coisa: quem vendeu VEG ao longo de décadas se arrependeu. Se arrependeu. Claro que esse múltiplo incomoda. Hoje nem é um preço bom para comprar, tá? Não tô falando, ó. Cuidado, eu estou te trazendo aqui empresas que você quer comprar no preço bom. Não estou falando que as empresas aqui do vídeo estão no preço bom. Planilha de valor intrínseco está na comunidade FMI. Não estou falando que o preço é bom. Estou falando que são empresas que, tem que estar lá no meu filtro para, se eu tiver a oportunidade de comprar no preço certo, é encarteirar e dormir tranquilo. Essa que é a visão. Outro detalhe, são empresas aqui que possuem rentabilidades acima da média. A VEG, por exemplo, ostenta um ROIC, um retorno sobre o capital investido, superior a 30%. Pouquíssimas empresas no Brasil conseguem esse nível de rentabilidade. Pouquíssimas. E é isso que você deve tentar buscar. Empresas de altíssimo ROI, altíssimo ROIC, e isso com consistência. Você tem que ver isso aqui, ou uma ascendente em nível de rentabilidade, ou uma constante aqui em cima. Porque aquela montanha-russa que muitas vezes você vê é típica de empresas cíclicas. Aí você tem muito mais dificuldade. E aí são empresas que, eventualmente, se você tiver ali no momento de estouro de um ciclo de commodity, por exemplo, fazer vendas tende a ser
uma boa medida. Aqui não é o caso, você não quer empresa cíclica, você quer evitar isso. É isso que você quer evitar aqui nessa lista. São aquelas ações que é para você não ficar se preocupando com o momento. O único momento que você quer se preocupar é com o de compra. A próxima ação da lista não tem um histórico tão longo assim, surgiu aí em 2013, tem um IPO mais recente, só que é uma empresa que desde o IPO é resultado impecável. Então o que acontece? O que a gente tem de histórico aqui da Caixa Seguridade? A gente tem histórico desde 2019 e o resultado veio numa crescente, passando tanto pelo período 2020 aqui, que foi pandemia. Então, olha só que interessante. A empresa pegou um período de juro extremamente baixo, 2020 e 2021, e de juro extremamente elevado, como é agora, a 15%. Nos dois cenários, cresceu o resultado. Isso sinaliza pra gente que é uma empresa de alta qualidade, anticíclica, que nos dois extremos, juro de 2 e juro de 15, na economia brasileira, conseguiu crescer. É isso que eu quero. E ainda com muita rentabilidade. Você vai notar aqui que o ROI é altíssimo, supera 30%. De novo, é o tipo de empresa que a gente quer. E essa aqui, melhor de tudo, ainda com payout elevadíssimo, superior a 90%. Mas, de novo, não necessariamente está num preço bacana. O preço atual não é o ideal, já antecipo para você, para aquisição. Tanto de VEG quanto de Caixa Seguridade. Mas são ações que eu sempre estou de olho, sempre estou trazendo na comunidade, porque, viu, a hora que bate o preço adequado, recentemente eu fiz uma compra de Vivara e o pessoal estava assustado. O que está acontecendo? Queda forte. Mostrei e fiz a aquisição. Então esse acompanhamento a gente traz para os membros. Mas já estou te trazendo aqui um filtro. Fica de olho nessas ações. A próxima ação da lista é o Itaú. Ainda mais as ordinárias, que são mais baratas que as preferenciais. E aí o seu dividend yield tende a ser maior. Olha o histórico aqui do Itaú. E aí, a gente tem um histórico bem longo. Eu nem vou pegar 2009, porque o lucro saltou muito para 2010. Vamos pegar de 2010 para frente. Ó, o lucro estava em 12 bi e meio. Ele fechou 2025 a 46 bilhões, tá? Então de 12,5 para 46. Isso em 15 anos. Você teve um crescimento de 268%. Claro, não é aquele crescimento absurdo da VEG, mas a gente está falando de 270%. Se você usar aqui a formulazinha da taxa equivalente ao ano em relação a 15 anos, você vai chegar a um crescimento anualizado de 9%, até mais que isso. Dá para chegar em 10%, 9%. Eu te pergunto, qual empresa na economia brasileira do setor bancário consegue crescer com essa consistência o lucro líquido? Mais de 9% ao ano. É muito difícil. E o nível de rentabilidade? Olha aí. Olha esse ROI. Maravilhoso. Estável. Só que não vale usar a pandemia, né? Não vale usar. Estável. Em pelo menos 18%. Que ROI que eu busco, Luan? 15? Você busca 15. É o ideal. Acima disso, você encontrou provavelmente uma joia. Mas o ROI precisa ser consistente, de novo. Por que eu estou falando que o ROI tem que ser consistente? Eu vou pegar aqui o exemplo da CSN, que é uma empresa que quando tem boom de commodity, quando o pessoal compra aço com força, mas dá um retorno absurdo. Só que quando vem a baixa, meu amigo, a ação do seu topo já caiu 90%. E olha só, 2021 o ROI beirou 60%, 2020 38%. Só que agora é negativo. Então vai de um extremo ao outro, do céu ao inferno. Não é esse tipo de empresa que a gente está trazendo aqui. Comprar e nunca vender. Esse é o tipo de empresa que você tem que vender, senão você está lascado. Você está lascado. Senão você devolve um caminhão de dinheiro. Aqui é muito mais difícil. E se você quiser se aventurar por isso, você até pode. Você é livre. Mas precisa ser muito mais vigilante. Não é o tipo de empresa que você dorme tranquilo. Eu estou trazendo aqui aquelas que você dorme tranquilo. Então é isso que significa ROI inconsistente. Isso que significa montanha-russa ou lucros errantes. E quando eu estou falando de Itaú, eu estou falando da Itaúsa também. Né? Itaúsa é praticamente a mesma coisa que o Itaú, porque você tem outras participações ali, só que não são significativas no resultado da Itaúsa. Eu já fiz um vídeo de Itaúsa falando que hoje eu até prefiro a Itaúsa para novas compras, porque o desconto de holding me pareceu exagerado. Já fiz um vídeo sobre isso aqui. A segunda ação da lista é a Sanepar, também na minha carteira. Na minha carteira eu tenho Itaú, não tem Itaúsa. Mas é que hoje, se eu fosse montar a posição do zero na equivalência ali, ó, preço bom de Itaú, eu prefiro hoje a Itaúsa. Depende do momento. Preço é momento, valor é longo prazo. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, se eu pudesse ter hoje a lista das 10 melhores empresas da Bolsa, aquelas que eu gosto demais, se eu pudesse pegar essas 10 ações, todas com meu preço ideal para aportes, eu só faria isso, compraria todas, e esqueceria as demais e pronto. E pronto. Mas não dá para fazer isso. Então, eventualmente, eu preciso comprar uma empresa que não está nessa lista, mas está num preço que o meu retorno estimado é muito bacana, tá bom?
Então, cuidado com a simplicidade excessiva que o pessoal vende por aí também. Eu não quero te assustar, obviamente, mas tem as nuances, né? É um jogo de longo prazo e que tem as suas nuances. E a Sanepar, saneamento básico no Paraná, né? Água, gente. Água e esgoto. E detalhe, vai parecer que essa ação aqui deveria ser a mais barata da lista. Pô, 5, 6 vezes lucro, negociando abaixo do valor patrimonial? Então, esse múltiplo aqui precisa ser ajustado. Precisa ser ajustado. Por quê? Porque deixa eu te mostrar uma coisa. Vou clicar aqui em contábil. Primeiro, histórico, né? Cara, essa escadinha é linda, né? Na Sanepar. Por quê? Porque ela tem receita reajustada por índice de inflação e também por revisão tarifária periódica. Ela tem dois componentes que, por mais que gerem um poder de preços limitado por conta da regulação, tudo tem que ser aprovado pelo regulador, ainda assim é um poder de preços garantido. No final das contas, eu sei que a minha receita vai crescer acima da inflação, porque além do reajuste inflacionário, eu tenho a revisão tarifária periódica. Então eu vou ter ganho real. Então é um jogo de margem, de não fazer cagada, eficiência. E isso a Sanepar tem feito muito bem. Afinal de contas, o lucro, ele acompanhou a evolução da receita. Só que aí tem um detalhe que é o ajuste que eu falei aqui para você. E aqui, vamos só ver. Eu vou tirar o 225, que está maculado por um não recorrente, digamos assim. Eu vou pegar o 224, ó, 1,5 bi. Então o lucro saiu, vamos pegar 2009, de 40 mil. Ah, o salto foi muito grande, aí fica ruim a base. Vou colocar aqui então 14 anos, de 135 milhões para 1,5 bi. Isso deu 1000%. Cresceu mais que o Itaú. Rapaz. E eu vou colocar 14 anos. 19%. Meu amigo, você tem noção? Você tem noção disso aqui? Que a Sanepar cresceu mais que o Itaú? Agora, não se engane com esse lucro que está aqui, ó, 2 bilhões de reais. Não se engane. Aqui teve o efeito do precatório da União. Mas, Luan, eu vi que esse precatório a Sanepar não vai poder pegar inteiro. Não vai, mas mesmo assim entrou no balanço. Então, o que acontece? Feitos os ajustes, na verdade o lucro seria até menor que 2024. Seria de 1,350 bi na projeção mais conservadora que eu fiz e que me leva a calcular o valor intrínseco da empresa. Então, se eu estou falando de 1,350 bi, o meu preço-lucro tem que ser com base nisso. Então, qual que é o preço da Sanepar hoje, com essa correção de mercado? 12,300. 12,300 dividido por 1,350 dá 9 vezes lucro. Então, a Sanepar está negociada a 9 vezes lucro. 9 vezes. É mais barata que o Itaú, que está quase 11 vezes, mas não é esses 5, 6 aqui, tá bom? De todo modo, uma empresa espetacular. Note o seguinte, Itaú está até um pouco abaixo do meu valor intrínseco, mas isso não significa que eu compro no valor intrínseco. Eu quero margem de segurança, como ensina Warren Buffett. Aqui a Sanepar, mesma coisa. Só que a margem de segurança aqui, ela ainda não está suficiente para mim, mas já está bacaninha. Agora, a última ação aqui da lista tá no jeito, pelo menos abaixo dos R$ 35. E isso eu tenho mostrado aqui publicamente no canal. E esse múltiplo é 7,74? Bom, de novo vamos fazer o ajuste, porque aqui a gente sabe que o lucro pode declinar para 8,3 bilhões de reais, em virtude da queda da taxa Selic e da queda no resultado operacional não decorrente de juros, porque a BB Seguridade depende do Banco do Brasil, que ainda precisa se recuperar para fazer mais negócios. Esse é o raciocínio. Então a gente estima 8,3 bi. Dividindo pelo número de ações aqui, ó, a gente chega a 4,15 vezes 85% de payout, 3,52 dividido por R$ 35 que é a cotação, 10% de dividend yield. Beleza. Agora, e o múltiplo? Qual que é o preço? Vamos lá. Preço, você clica aqui em empresa, 60, eu vou arredondar para 70 bilhões, está quase batendo. 70 bilhões dividido pelo quê? Pelo lucro de 8,300. Eu chego a 8,5. Então, viu que essa ação está mais barata que a Sanepar hoje? Tá vendo? E a empresa de alta qualidade. Vamos pegar aqui o histórico. Sempre lucro, né? E lucro crescente aqui. Rentabilidade também alta. Vamos ver aqui. Ó a rentabilidade. Altíssima, tá? Altíssima. Além disso tudo, você pode estabelecer as suas top de linha na sua carteira, o que você quer colocar na carteira eventualmente. O seu tier list. E para isso você tem uma ferramenta aqui no Investidor 10, que eu já mostrei, que é o ranking de ações que nunca tiveram prejuízo. Esse é o primeiro filtro para você chegar nessas empresas. E ele já te traz aqui, ó. O Itaú tá no topo. Aí o BTG Pactual, Ambev, VEG, Bradesco, Itaúsa e assim sucessivamente. Então você começa por aqui para montar a sua listinha. E aí você estabelece os filtros. Mas, ô Luan, pelo menos revela aí o valor intrínseco da BB Seguridade. Eu sei que esses 35 é só o preço teto para aporte. Eu vou te revelar. Mas antes, deixa eu dar um recado. O imposto de renda já vai começar. E não é para deixar para a última hora. Você resolve isso facinho hoje em dia com automação. E para isso eu te indico o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3, então tem furada aqui. E por meio dele você vai, além de automatizar o IR mensal, apuração de imposto de renda, você declara em menos de 5 minutos.
Como? Eu vou te mostrar aqui. E aqui está o app do Grana. Como eu te falei, tem essa ferramenta aqui, ó, Imposto de Renda Mensal, que faz você não mais se preocupar com cálculo de imposto. Ele já consolida tudo para você e pega retroativo se você deixa o imposto para trás. Mas a ferramenta que eu quero te mostrar é essa aqui, a que está do lado, ó, declaração. Quando eu clico aqui, como você quer resolver sua declaração 2026? Preenchimento automático. Cara, é isso aqui. Clica aqui e como é que vai funcionar? Simplesmente você vai gerar um arquivo aqui no Grana, que vai pegar toda a sua posição, dividendos, tudo relacionado à Bolsa Brasileira da sua carteira, sem você fazer nenhum tipo de registro, subir documento, nada disso. Já vai puxar tudo para você, vai gerar um arquivo, você vai importar esse arquivo no programa da Receita Federal e pronto, declarou seu imposto de renda da Bolsa. Luan, só isso? Dá pra fazer em menos de 5 minutos, é o que eu falei. Então, assine o Grana que você vai levar essa ferramenta e também o IR mensal. Tudo isso aqui, uma assinatura que cabe no seu bolso e o melhor, se você utilizar o cupom MIRAI, você vai receber um belo desconto. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, qual seria o meu valor intrínseco em BB Seguridade, mesmo considerando a queda no lucro líquido? E seria hoje de R$ 41,20. Se o lucro, olha só, não caísse, permanecesse estável em 9 bilhões de reais, meu preço justo seria de quase R$ 45 reais. Então, BB Seguridade para mim, a 9 bilhões de lucro, ela vale 45. Só que BB Seguridade a 8.300, que é a minha estimativa, ela vale 41. Isso com taxa de desconto aqui bem alta. Hoje minha margem de segurança está em quase 15%, é isso que eu quero. Por isso os R$ 35 reais. Lembrando de novo que na comunidade FMI eu tenho a planilha de valor intrínseco que eu já trago para você ali, todos os valores intrínsecos. E explico também qual é a ação que eu tenho, uma margem de segurança X ou Y. Eu vou explicando tudo lá. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo num próximo vídeo.